Olá, bom dia. O Bloco do Doador da Hemomar já está na rua desde o dia 27 de janeiro. E é por uma causa bem nobre, gente. Aumentar a demanda de coleta de sangue durante esse período de carnaval para garantir o estoque que vai ser usado no período de carnaval. E é sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje. E quem veio conversar comigo sobre esse assunto foi a coordenadora de captação de doadores de sangue do Hemomar, Mislene Silva. Bom dia. Bom dia, Lida. Seja bem-vinda. Obrigada. O bloquinho já está na rua, né? Isso. E até agora, quais são os resultados dessa campanha? Porque é uma brincadeira, mas é uma brincadeira séria, né? Isso, é um momento assim que a gente tem, né, de convidar o folião para que ele possa fazer essa doação antes de fazer o carnaval, né, a festividade do carnaval, e a gente tem um estoque para atender todas essas demandas que vão surgir, né, que podem vir a surgir no período do carnaval. Pois é, gente, parece coisa assim muito básica, muito... Você sabia que precisa de mais ou menos 200 bolsas de sangue por dia durante o carnaval para atender essa demanda? E que para ter 200 bolsas precisa de mais ou menos 250 doadores. É uma conta bem alta, né, Mislene? Como é que vocês conseguem equacionar esses números assim no dia a dia? Então, normalmente a nossa população brasileira, menos de 3% da população faz a doação de sangue. Esse percentual, se nós tivéssemos entre 250 a 300 pessoas doando diariamente, representaria 3% da nossa população. Então, com esse estoque, nós não teríamos necessidade nem de campanha. A gente conseguiria atender a todas as demandas, né? Tendo um estoque seguro, podendo atender a todas as necessidades. Porque são os hemocomponentes, né? Não é só o sangue. Então, a gente tem as plaquetas, tem o plasma, tem o crio, tem os outros hemocomponentes do sangue que vão ser utilizados nas outras necessidades clínicas. Então precisa, aí uma coisa que a gente pode não entender bem, precisa de 250, em média, 250 pessoas para 200 bolsas. Isso. Por que isso? Porque a gente tem entre as pessoas que comparecem ao Hemocentro para fazer a doação, aquelas pessoas que estão inaptas por alguma situação, algumas pessoas que estão com algum adoecimento, que não pode doar naquele momento, algumas pessoas que têm anemia, muitas mulheres elas têm anemia após o período menstrual e muitas não sabem, então quando chega lá e faz o teste, não podem doar. Às vezes a população ela desconhece alguma condição, estou usando um antibiótico, estou usando alguma medicação que me é inapta para doar naquele momento. Então, dentre as pessoas que vão realizar a doação, algumas já na entrevista, no momento do processo, né, elas já são inaptadas, elas já não podem doar, e outras pessoas realizam a doação, mas quando a gente tem algumas situações de adoecimento que essa pessoa não conhece, os resultados do exame também vai inaptar essa bolsa para ser utilizada. E aí a gente convoca esse doador para informar para ele do acontecimento em relação ao adoecimento que ele não conhece, né? Então dá mais ou menos 20% de... Isso, a gente considera. Não sei se eu posso usar a palavra descarte, não seria descarte, mas de pessoas inabilitadas. Inaptas para doação. Inaptas a doar o sangue. Inaptas a doação. Mas essa bolsa, ela vai ser descartada. Ela vai ser descartada, sim. Até porque a gente tem que lembrar que mesmo quando chega para doar sangue, você primeiro passa por uma bateria de exames, né? Não é só chegar, eu vou doar, cheguei, vou doar. Não. Então, muitas das vezes você passa por um processo de entrevista, né? Você vai passar pela enfermeira ou pelo médico, eles vão lhe fazer algumas perguntas que vai mostrar ali se você está apto ou não. Mesmo estando apto, eu vou fazer o quê? Eu vou para o processo da coleta. Esse meu sangue ele vai passar por diversos processos de verificação para saber se realmente é um sangue que não tem nenhuma doença, que ele pode ser transfundido, ou é um sangue que precisa ser descartado. Por exemplo, algumas pessoas teve hepatite após os 11 anos e não lembra. Algumas pessoas têm alguma doença que é contaminada pelo sangue e que não tem conhecimento, nunca fez um exame, não sabe. Sim. Então, no momento do exame, né, que são feitos 2 exames, e aí esse exame ele é confirmatório de que você não pode doar. Então, essa bolsa, mesmo você tendo realizado a doação, ela vai estar descartada e você vai estar inapto. Uma coisa que você falou bem aí, hepatite após os 11 anos. Um tempo eu ouvi falar que quando a gente tinha hepatite quando criança, a partir daí você nunca mais podia doar sangue. Depois fala, não, passado algum tempo esse sangue já está habilitado a ser doado. O que é verdade a respeito disso? Então, a determinação médica e do Ministério da Saúde é para quem teve hepatite após os 11 anos. Se você teve após essa idade, você não pode doar. Então, às vezes a gente não sabe, os pais da gente não falam, mas sai o resultado do exame que a gente está inapto para a doação.
Algumas pessoas têm hepatite antes, então o teu próprio organismo, ele já se torna apto para essa doação. Então é um sangue que pode ser transfundido. Eu estou inapta, então. Eu estou inapta, só que eu só soube quando eu fiz a minha doação. Eu tive hepatite depois dos 11 anos, então mas aí depois ver essa história, não, você já pode doar, já passou muito tempo, você já pode doar. Não pode. Depois dos 11 anos você está inapto definitivamente. Que a gente fala. Existem algumas condições que te tornam inapto temporariamente, outras condições que te tornam inapto definitivamente. A hepatite é um de definitivamente. Dependendo da idade. O que seria o temporariamente? Pois é. Uma pessoa que usa piercing, uma pessoa que fez tatuagem, que após um ano ela já pode fazer a doação. Tatuagem, se você fez tatuagem, você só pode após um ano, é? Você pode doar. Mislene, em alguns estados, os hemocentros já aceitam com 6 meses. Nós ainda não aceitamos. Aqui, isso aí vai depender de cada hemocentro, de cada cidade. E aqui no Maranhão ainda é 1 ano. Porque, assim, como saiu na mídia, muitas pessoas dizem, não, mas era só 6 meses. Mas aqui ainda é 1 ano. Mislene, eu uso piercing. Como é que é para eu poder? Enquanto você estiver com piercing, você não pode doar. Após a retirada, 1 ano, você já pode fazer a doação, sem problema nenhum. É já mais complicado. Enquanto estiver com piercing, você não pode doar. Quando está em algumas terminações nervosas, tem gente que usa piercing no nariz, na língua. Vamos nos mais básicos, na língua, no nariz, no umbigo. Porque está no meio de terminações nervosas, então tem um risco de contaminação ali desse sangue. Tudo que coloca em risco a contaminação pelo sangue, a gente tem que tornar inapto para dar segurança para quem vai receber esse sangue. Sim, se você está doando, tem que ser um sangue que possa ser utilizado e salvar vidas. Afinal, essa é a intenção. Isso. Assim, aí eu fico pensando, agora no carnaval, sempre aumenta a demanda, mas também tem a fuga de doadores. Então, o que acontece no período de carnaval, né? A gente tem um período aí de 4, 5 dias que as pessoas aproveitam ou para curtir as festas, ou para viajar, e aí diminui o número de pessoas que vão ao Hemomar doar. Quando a gente monta o bloco que antecede o período de carnaval, é exatamente pensando nesses doadores foliões, para que eles possam antes fazer a sua responsabilidade social, o seu ato de doar o sangue e curtir as festas, e se tiver alguma necessidade, porque como aumenta o fluxo de carros nas estradas, aumenta o risco de acidente. Como aumenta o número de foliões, então mais pessoas bebem, também tem um risco de adoecimento, o risco de brigas, então situações que podem levar mais pessoas numa urgência e emergência e precisar desse sangue. Mas nós temos também aquelas pessoas que se programam para fazer uma cirurgia antes do carnaval, porque vai ter um período maior para poder também repousar. Né? E aí precisa do sangue também para poder fazer esses procedimentos. Além das urgências e emergências que a gente sabe que já acontecem diariamente, né? Entendi. Mas e aí, se a pessoa já está lá tipo assim, se a montanha não, se Maomé não vai à montanha, a montanha vai ao Maomé. Vocês estão bem dentro desse princípio, vamos dizer. Vocês estão montando, a gente fala em bloco, o bloco está na rua, a gente pensa o que isso vai aumentar, mas ao mesmo tempo tem a coleta junto com essa divulgação? Exato, quando a gente fala desse período que antecede o carnaval, a gente fala exatamente durante a semana ou final de semana que antecedem, né? Aqui no Maranhão a gente tem aí esse período de pré-carnaval, onde a gente tem as festas, então a gente procurou colocar o bloco do doador durante a semana, para que as pessoas tenham um período para doar e depois possam curtir essas festas. Nós estivemos no dia 1º lá no Círculo Militar, fazendo o nosso círculo de litorânea, né, o circuito do Carnaval da Litorânea. E aí no dia 7 nós também vamos estar com o nosso bloco e aí toda a equipe da coleta externa lá na Refesa, né, fazendo nosso circuito Beira-Mar. Então vamos estar de 8 da manhã até as 19 horas esperando o folião para fazer sua doação, né? Gente, que legal. É bem isso, né? Maomé não vai à montanha, a montanha vai ao Maomé. Nós vamos fazer um rápido intervalinho aqui na nossa conversa, mas é rapidinho mesmo. É só o tempo da gente tomar um cafezinho, menos que o tempo de uma doação. E voltamos já já. Já estamos de volta conversando aqui sobre o bloco de doadores do Hemomar. Ele está saindo pelas ruas, literalmente buscando os doadores. Você não pode até Hemomar, Hemomar vai até você. Aí, pensando nisso, a gente vê que carnaval é festa. Mas a gente vem de um período de festas também de fim de ano, e como o carnaval está logo no comecinho de fevereiro, a gente só teve um mês, vamos dizer assim, para recuperação de estoque. Como é que vocês lidam com dois períodos assim tão festivos, quando a gente sabe que aumenta a demanda também?
Então, são períodos críticos, né, que a gente se preocupa muito. Final de ano é aquele período de festas de final de ano, de férias, muita gente viajando e a maioria das pessoas esquecem de fazer a doação de sangue. Por mais que a gente entre em contato, convoque, né, essa população para vir doar, quando o carnaval acontece logo no início de fevereiro, isso torna ainda mais crítico para a gente. Eu imagino. Então, é um momento, né, que a gente se preocupe em realmente ir à rua, ir até o folião, ir até o doador, para fazer com que ele, naquele momento ali que eu estou passando, eu me organizo, olha, eu ouvi que vai estar perto do meu trabalho, então vou aproveitar para fazer essa doação, ele já vai fazer a doação para ajudar a melhorar esse estoque. Então, a gente vem numa luta ali desde finalzinho de novembro, dezembro, Isso, janeiro, novembro, e aí a gente, no início de fevereiro, já é carnaval, a gente precisa se antecipar, e o mês de janeiro é o mês todo, né, correndo atrás de melhorar o estoque, de tornar o nosso estoque melhor para atender a toda a população e a todas as necessidades. E lembrando também que tem muitos, né, pessoas que precisam e que fazem a campanha também com as famílias e que às vezes conseguem melhorar o nosso estoque. Pois é, ainda não tem o Papai Noel do doador não, né? Não, Ele não ainda, Papai Noel ainda não se dispôs. Vamos fazer. Papai Noel ainda não se dispôs a correr atrás do doador, assim como o folião, né? Isso. Mas assim, quem está na folia, Mislene, quem está lá na folia, eu sei que vocês vão montar o Isso, a gente QG, leva vamos isso. dizer, lá na Refesa, né? Mas quem está na folia, como é que vocês fazem? Como é que é esse sistema de abordagem? A pessoa vai espontaneamente, vocês vão lá no bloco, ei gente, vamos ali, vamos fazer uma doaçãozinha, vão cantando, vão brincando e vão levando, é assim que funciona? O nosso bloco do doador, para que você faça a sua doação, primeiro, você tem que ter dormido bem, não pode ter ingerido bebida alcoólica 12 horas que antecede e você precisa descansar. Então, ele acontece antes, vai acontecer no dia 7, né? Então, a folia só começa lá no dia 9, dia 8. Então, dia 7, a gente sempre faz em dias que antecedem essa folia do carnaval, que é exatamente para você ter condição de doar e também curtir essa folia. Eu fiquei confusa com essa história do bloco não do é doador. junto. O bloco do doador, na verdade, ele vem antes do carnaval, porque no meio da folia você não pode Não sair dá, para tem que doar, né? curtir, tem que Ninguém está ali na aproveitar. folia sem ter bebido, sem ter se estressado. Isso. E precisa descansar também, Precisa né? Após a estar doação. descansado, né? De Isso. preferência de manhã essa doação. A doação ela pode ser durante o dia todo. Lembrando que quem vai depois do almoço precisa ter almoçado. Quem vai pela manhã precisa tomar um café. Porque às vezes a pessoa pensa assim, eu vou doar sangue. Como está vou em relacionado a jejum. ser... Isso, acha que tem que ir em jejum. E é o Não, inverso. não vai em jejum. Pode alimentar. Interessante Chega lá, essas- vai ter um lanche, mas vai alimentar. Vai alimentar. É interessante, porque a gente sempre pensa mesmo isso. Eu vou doar sangue, então eu vou em jejum, pensando que a gente vai fazer o exame de sangue. mas É hemograma e não é hemograma. Não, não é um hemograma não, gente, é uma doação de sangue. E qual é a pessoa que doa sangue? E eu nem falo desse que você está atrás, eu falo daquele que constantemente ou frequentemente está no Hemomó fazendo a doação. Então, normalmente, esse doador é aquela pessoa que ela sente a necessidade dessa responsabilidade social, mas a grande maioria se torna doador porque alguém da família teve uma necessidade. Então, ele bom, foi é a lá, fez uma necessidade. doação de reposição e nesse momento a gente fala para ele que diariamente existem pessoas nessa condição. Então, o homem, a cada 60 dias, 2 meses, ele pode fazer uma nova doação. As mulheres, a cada 90 dias, 3 meses, elas também podem fazer uma nova doação. E aí a gente sensibiliza no momento da doação essas pessoas para se tornarem o que a gente chama de doador voluntário, um doador de reposição. Quer né? dizer, ele Fidelizado. ficou voluntário por uma necessidade pessoal, vamos Exato, dizer assim. A maioria exato. passou por essa necessidade Exato. para entender a necessidade do outro. Exato, a grande maioria. Poucos são, né, em torno de 25% a 30%, aqueles que doam voluntariamente pela sua responsabilidade social. Mas a grande maioria, entre 70% a 75%, ele vai doar para a reposição, para alguém que precisou de uma cirurgia, para algum amigo que está numa necessidade, e aí ele se torna um doador de repetição, um doador voluntário por conta disso. Entendi. Entender a necessidade que dá em você Isso. e que acontece diariamente e que a gente nem toma conhecimento. Exato. Ainda tem aquela doação, vamos dizer, compulsória. Dizer, tem um pessoal do quartel, tem um pessoal do exército que vai sempre fazer essa doação. Essa doação é compulsória, ela não é voluntária, é Ela diferente. sempre vai ser voluntária. A gente não tem uma doação compulsória, por quê? A doação, ela é um ato voluntário. Você não pode obrigar ninguém, em hipótese alguma, a fazer a doação. Então, mesmo quando acontece no quartel, mesmo quando acontece com outras instituições parceiras, elas sempre deixam a questão do
voluntário. Se eu quiser, eu posso me tornar um doador, mas se eu não quiser, isso aí não vai me trazer nenhuma punição, nenhum problema, porque eu não quis doar. Isso é bom, tem que ser saber. exclusivamente voluntário. Toda doação, quando a gente fala sobre ela não pode ter nada em troca, nenhum benefício, né? Digamos assim, eu vou ganhar uma cesta básica, eu vou ganhar um dinheiro por isso, não. Você vai doar de forma voluntária, porque é um ato de salvar a vida. E esse sangue, ele vai se recuperar no teu organismo, né? Ele se regenera. Vai ganhar sim, vai ganhar mais ponto com a solidariedade, Exato. com a empatia social e vai ganhar exame de graça também. Exato, gente. A e gente cada vai ter doação exame. você vai salvar até 4 vidas, Vai né? salvar Então isso até é 4 importante. vidas com uma doação. Esse negócio de deixar o sangue fraco, deixar o sangue ralo, a mulher não pode doar porque Não ela vai ficar com existe. sangue ralo. Isso não existe não, São né? mitos. Tem uma palestra que a gente faz sobre mitos e verdades da doação de sangue. Aí tem gente que diz assim, se eu doar sangue, eu vou ficar magro, eu vou engordar. Não, não vai ter nenhuma mudança. Aí tem gente que diz assim, se eu Doação de sangue emagrecer, não é se dieta, alotar, gente, não é Aí dieta. tem gente que diz assim, eu corro risco de ter uma anemia? Não corre risco. A nossa medula óssea, ela vai continuar produzindo esse nosso sangue de forma normal. A gente até renova as nossas células a partir da doação. Mulher, porque eu já estou menstruando, eu já estou fazendo a minha perda de sangue mensal, então eu não devo doar com tanta regularidade porque eu posso ficar com sangue fraco. Não, o Ministério da Saúde, ele já dá uma determinação. As mulheres, elas podem doar, mesmo algumas mulheres no período menstrual, outras a gente não aconselha. Não é que seja um impeditivo, é que a gente não aconselha porque tem algumas mulheres que têm um fluxo muito intenso de menstruação. Então, isso acaba trazendo um processo de anemia temporário. Então, o ideal é esperar 2, 3 dias após o fim da menstruação e faz a sua doação normal. Mas tem mulheres que a menstruação é um fluxo bem leve, que não causa nenhum problema. Pode doar durante o período, não tem problema pode sobre doar isso. até durante o período, né? Aí não tem depende problema referente a isso. vamos dizer, da Do situação fluxo, física, né? de cada mulher, Exato. né? Cada uma vai saber se precisa, se pode ou não, dependendo da intensidade do fluxo, né? Então esses mitos assim atrapalham um pouquinho, né, Mislene? Atrapalham. As nossas palestras, elas servem exatamente para isso, né? Então, assim, nesses períodos de campanha, são períodos que a gente aumenta as palestras nessas instituições parceiras para tirar essas dúvidas, esses mitos, para esclarecer algumas coisas. Tem gente que diz assim, meu Deus, eu não doava porque eu achava que eu não podia mais doar. Exatamente. Aí a gente, olha, não é achismo, vai lá, fala com o médico, com a enfermeira, porque eles vão tirar suas dúvidas e dizer, não, você pode ser um doador, então, ó, você está inapto, não pode doar. Mas eu tenho a certeza, né? Isso, e Hemomar é ali pertinho, na Jordoa, não é isso? Isso, na Jordoa. E a cada mês é bom acompanhar o nosso Instagram, que é o Hemomar Oficial, né? Que você vai estar acompanhando todos os locais onde a gente vai estar tendo coleta externa, para estar mais próximo de Facilitar você, ainda né? mais esse processo de doação, né? Isso. Então, só para lembrar, no dia 7, na próxima semana, que dia? É dia agora, 7? já é quarta-feira. Quarta-feira, Depois de gente, amanhã. quarta-feira. Amanhã. Já entra o bloco, já vai estar na rua, se você é um folião, responsável, desse folião que eu estou falando, né? Se você é um folião responsável, vai lá, eles vão lá, tá esperando você, tá esperando todo mundo. Vamos só dizer os pré-requisitos básicos de quem pode doar? Só uma coisa antes de falar dos pré-requisitos que é importante a gente falar também, que o Hemomar, ele tem uma hemorrede, né? Então, assim, nós temos outras cidades onde você pode fazer sua doação também. Balsas, Bacabal, Pedreiras, Pinheiro, Santo Inês, Imperatriz, Codó. Então, em todos esses locais, você pode estar realizando a doação onde tem hemonúcleo, que eles também estão na campanha do Bloco do Doador. E os pré-requisitos para que você seja um doador são básicos, né? O primeiro é estar bem de saúde. Além de estar bem de saúde, eu preciso pesar acima de 50 quilos, ter entre 16 e 69 anos. E aí a gente lembra que quem tem 16, 17 anos precisa estar acompanhado do responsável legal. Tá. Até 18 anos precisa estar com acompanhamento. Tá. Acima de 60 anos, você pode doar até 69, desde que tenha realizado uma doação até os 59 anos. E estar bem de saúde. E não esqueça do fundamental, que é levar um documento oficial com foto, tá? Se eu uso ali minha habilitação pelo app, também posso utilizar, posso levar, não tem problema. Ótimo, então já está todo mundo informado, principalmente dos pré-requisitos e da data de doação. Dia 7, quarta-feira, o bloco vai estar lá na Refesa, aguardando todo mundo que pode doar e que
tem a possibilidade de passar por lá é o dia todo? Isso, o dia todo. Vamos estar de 8 da manhã até 19 horas. Meu Deus, é um aguardando período... o folião. Essas bolsas vão aparecer sim, 200 por dia. Gente, é muita coisa, viu? É muita coisa. Mas as necessidades das unidades Pois hospitalares também. Isso que a gente tem que pensar. A necessidade dessas bolsas é muito grande. Isso. É muito grande. Que a gente diz assim, Leida. O estado inteiro. São quantos postos de arrecadação no estado todo? Temos 8. 8, né? Isso. Mas nós temos 217 municípios. Exato. Né? Então, é muita gente para atender e ainda tem muito pouco voluntário. Então, vamos entrar nessa rede, vamos entrar nesse bloco, que a gente vai fazendo uma boa doação, a gente vai brincar o carnaval e vai fazer uma boa ação. É isso mesmo. Mislene Silva, muito obrigado por esses esclarecimentos, por essas informações, e tomara que você volte aqui e me diga que deu tudo certo. Obrigada. Nós que agradecemos o convite, né? É um momento para a gente que é muito importante, porque quanto mais espaço a gente tem, mais pessoas conseguem ser atingidas com as informações necessárias, e a gente agradece a parceria, o espaço, e vamos voltar com boas notícias. Com boas notícias, se Deus quiser. Eu adoro notícia boa, principalmente de manhã cedo. Muito obrigada a você que está aí do outro lado nos assistindo, que já sabe que isso tudo aqui é feito para você, que a gente dá todas essas informações para você começar sempre o seu dia muito bem informado, com café quentinho sempre. Tchau e até a próxima.